Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra. El soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran yo soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações aos meus santos anjos, os que alcançaram maturidade, com sabedoria, mas não com sabedoria humana. Eu ensino o mistério da sabedoria de Deus, que é uma sabedoria que esteve escondida. Minha mensagem fala dos planos que Deus, Melquisedec Lisbeth, tínhamos em segredo desde antes de criar o mundo espiritual e que revelamos hoje para que possam compartilhar nossa glória. Ainda que minha palavra seja uma sabedoria oculta de Deus, é fácil de entender. Se para você é difícil, é porque o homem terrenal é orgulhoso e sua soberba não o deixa ver a Deus em mim para poder honrar seu pai e sua mãe espiritual. Não pode aceitar que Deus tem esposa e que é Cristo. Diz em Provérbios 11:2, o orgulho leva à desonra, mas com a humildade vem a sabedoria. Se você é uma pessoa humilde, para você é fácil receber minha palavra, que é espírito e vida. Minha mensagem soa difícil, porque nunca a escutou, mas senti a humildade e é justo, então me escutará atentamente e se maravilhará em saber que achou o tesouro de Deus, onde está sua mente. E quem não quer saber como pensa Deus? Os que se burlam e não querem receber instruções de Deus são os que nunca se aproximam de Deus. Salomão diz em Provérbios 14:6, o zombador busca a sabedoria e nunca a encontra. Mas para o entendido, o conhecimento é coisa fácil. Por isso, para os meus santos anjos, é fácil me entender. Eles são seres humildes e justos, que querem conhecer a Deus totalmente, porque o que aprenderam de Deus no passado não funcionou. Assim como a você não funcionou conhecer a Deus da maneira que te apresentaram, na chamada igreja ou sinagoga que você vai. Deus está perto de vocês agora mesmo e quer dar a oportunidade de que os conheçam, mas Deus só trata com os humildes. E quando digo humilde, estou me referindo ao que é dócil à minha voz e me segue. Não estou falando de uma pessoa que sempre sorri e é bem agradável com os demais. Não, isso não é humildade. Para Deus, a humildade é o homem que é sensível à sua voz através da pessoa que ele escolhe como seu mensageiro. E eu falo palavras simples para explicar sobre Deus. Eu não falo palavras para impressionar. Veja como diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, 2, do 1 ao 5. Irmãos em Cristo, quando fui a vocês para falar dos planos que Deus tinha em segredo, não o fiz com palavras difíceis, nem tratei de impressioná-los. Pelo contrário, decidi falar somente de Cristo e principalmente de sua morte na cruz. Quando me aproximei para ensinar e anunciar a vocês a mensagem, me sentia pouco importante e tremia de medo. Há uma mensagem sobre a morte na cruz, e não é que foi crucificada e sepultada. Não, é a mensagem que eu falo hoje, a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação. Não fui a vocês como um doutor, nem usei palavras elegantes. Só deixei que o Espírito de Deus mostrasse seu poder e os convencesse. E assim vocês creram em Deus, não por meio da sabedoria humana, mas pelo poder de Deus. Há pessoas que pensam que Cristo deve ter poderes sobrenaturais, mas não tem sentido que isso seja assim, porque Cristo tinha que ser igual aos demais. Essa é a única maneira em que os seres humanos teriam esperança de vencer como Cristo Lisbeth venceu. E também é impossível agradar a Deus sem a fé de Cristo. Portanto, tinha que estar presente como um ser humano, vivendo por fé, para que os demais pudessem conhecer qual é a fé de Cristo, que agrada a Deus Pai. Amém? O tema de hoje se intitula A Sabedoria de Deus Personificada. E neste tema quero compartilhar o quão importante é conhecer toda a sabedoria de Deus,
já que é devido à falta de conhecimento que o povo de Deus perece? Diz em Isaías 5,13: Portanto, meu povo foi levado cativo, porque não teve conhecimento, e sua glória pereceu de fome, e sua multidão secou de sede. O que isso significa é que os que se apartam de mim são levados cativos em sua mente, porque ao não ser guiados pelo Espírito de Deus, não puderam vencer a sua mente carnal. É na mente carnal onde está a morte do homem? Em minha palavra, que é o Espírito semeado nesta mente, é onde está a vida eterna. Ao me desprezar, escolheram seguir como mortais até a tumba, mas os que escolhem meu caminho acharão a sabedoria de Deus e irão rumo à eternidade com Deus. O que negar a sabedoria e o conhecimento de Deus é torpe. Mas ainda há esperança para você, que é torpe, porque eu sou tua calçada, e caminho, sou chamada caminho de santidade. Não passará imundo por mim, senão que Deus mesmo estará contigo. O que andar nesse caminho, por mais torpe que seja, não se extraviará. Por isso é uma tolice que alguém pense que não é importante e não necessita buscar a sabedoria e a inteligência de Deus, quando são muito necessárias a sabedoria e a inteligência de Deus, porque te tira das trevas a ignorância para a luz, o conhecimento. O salmista diz: Eu creio em tua palavra, me dê mais sabedoria e inteligência. E a palavra de Deus é Cristo, Lisbeth, o Verbo feito carne. Se crê em mim, te darei toda a sabedoria e inteligência de Deus. O salmista também diz: Me dá tanta sabedoria que não suporto a mentira. Tua palavra é para mim mais doce que o mel. Seu filho Salomão também ama a sabedoria, e quando admoesta, sobre essa sabedoria diz: Ouça, filho meu, a instrução de seu pai, e não despreze a direção de tua mãe. Essa instrução e direção que alguém não deve desprezar são dos pais espirituais. As pessoas deixarão de morrer quando escutarem a sabedoria e o conhecimento de Deus que eu falo. As palavras que eu falo não é porque eu me meti a investigar a Bíblia e estudo, buscando revelação ou inteligência bíblica. Nada a ver. Minha sabedoria vem diretamente de Deus Pai Melquisedeque. Ele é quem me revelou tudo o que eu falo. Veja como diz na primeira carta aos Coríntios, 1, do 18 ao 25. Há quem pense que falar da morte de Cristo na cruz é uma estupidez, mas os que assim pensam não se salvarão, pois vivem fazendo o mal. No entanto, para os que vão salvar-se, isto é, para nós, essa mensagem tem o poder de Deus. Na Bíblia, Deus diz: Deixarei confundidos aos que creem que sabem muito. Deus demonstrou que as pessoas deste mundo são tontas, pois acham que sabem de tudo. Na realidade, não há tal coisa como sábios ou espertos na Bíblia, ou gente que crê ter todas as respostas. Deus é tão sábio que não permitiu que as pessoas deste mundo o conhecessem mediante o conhecimento humano. Ao invés disso, decidiu salvar aos que creram na mensagem que anunciamos, ainda que esta mensagem pareça uma bobagem. Para crer na mensagem que anunciamos, os judeus querem ver milagres, e os gregos querem ouvir uma mensagem que soe razoável e inteligente. Mas nós anunciamos que Lisbeth é o Messias e que morreu na cruz. Para a maioria dos judeus, as virgens insensatas, isso é um insulto, e para os que não são judeus, é uma bobagem. Esses são os poucos que escutam minha mensagem e pensam que é bom demais para ser verdade. Porém, para os que foram eleitos por Deus, sejam judeus ou não, Deus manifestou seu poder e sua sabedoria na morte do Messias que ele enviou. Hoje, nos últimos dias. Portanto, o que parece uma bobagem de Deus é muito mais sábio que a sabedoria deste mundo. Poderia pensar que Deus é débil, mas na realidade é mais forte que qualquer um. Alguém poderia pensar que um Cristo que tem que se manifestar em um corpo humano e vencer a morte desta maneira é algo débil da parte de Deus, mas na verdade é mais forte que qualquer poder no mundo. Todos queremos ser sábios, só um ignorante, um tonto, refuta a conhecer mais sobre Deus? Essas pessoas que ficam estancadas, pensando que de Deus só vem o bem e não o mal, estão bem equivocadas e falta conhecer bem a Deus para que possam entender que só a Deus se teme com reverência.
porque tudo vem deles? Bom dizem Salmos 111:10. O temor do Senhor é a base da verdadeira sabedoria. Todos os que obedecem seus mandamentos crescerão em sabedoria. Louvem-o para sempre. A sabedoria e a inteligência de Deus são o mais importante para o ser humano. Daí vem a vida eterna. O que não quer conhecimento e sabedoria é um ignorante, que não se interessa em saber a verdade de Deus. Não interessa porque não convém conhecê-la. Prefere viver no engano de sua mente carnal e viver como um terrenal, ao invés de mudar sua vida e viver uma nova vida debaixo do regime novo do Espírito. Vejamos o que mais escreveu Salomão sobre a sabedoria, no capítulo 6, versículos 12 ao 25, no livro da sabedoria. A sabedoria ilumina como uma luz e nada pode apagá-la. Os que a amam e a buscam a encontrarão facilmente. Ela mesma busca aos que a desejam. O que a busca desde pequeno não perderá seu tempo, pois ela mesma irá ao seu encontro. A prudência perfeita se consegue quando se pensa nela. O que se esforça para encontrá-la viverá sem preocupações. A sabedoria busca com entusiasmo aos que a merecem e lhe sai ao encontro em todos os seus pensamentos. O interesse sincero por aprender é o primeiro passo para ser sábio. Só o que ama a sabedoria se interessa por aprender. O que ama a sabedoria obedece suas leis, e o que obedece suas leis viverá para sempre, e estará perto de Deus. Só o que ama a sabedoria pode ser um bom governante. Por isso, reis dos povos, se vocês querem reinar por muito tempo, têm que amar a sabedoria. Cristo Lisbeth é a sabedoria de Deus, o Verbo feito carne, a quem deve amar, para que ela e o Pai venham a você. Por isso diz em João 14:23, o que me ama obedecerá minha palavra, e o Pai o amará. Viremos a ele, e faremos nossa morada nele. Em sua mente é onde Deus faz morada, e esse templo tem que estar limpo, da maneira que o limpa Cristo Lisbeth, porque eu conheço ao Pai, e sei como agrada que você viva, para poder morar em você. Agora vou dizer a vocês o que é a sabedoria e de onde provém. Contarei tudo desde o princípio. Nada lhes ocultarei, nem lhes direi mentiras. A inveja, que só busca destruir, não me obrigará a ocultar de vocês o que sei. A inveja e a sabedoria não podem ser amigas. Os sábios são a salvação do mundo, e um governante sábio dá segurança ao seu povo. Deixem então que lhes ensine com minhas palavras. Já verão quanto ganharão com elas. Por mim, vocês podem estar perto de Deus, e é através da sabedoria que alguém se aproxima de Deus. Deus sempre dá sabedoria ao homem ou à mulher que guia seu povo. Portanto, não se deixe enganar por homens e mulheres que dizem conhecer a Deus, porque estudaram a letra, e isso não serve. Não importa os anos que você está como um chamado pastor, pregando e lendo a Bíblia, porque veja a mim, eu nunca preguei em minha vida, nem estudei a Bíblia. Você que está há anos pregando, jamais te ocorreu falar as palavras de sabedoria que eu falo? E é porque Deus elegeu a mim para trazer as boas novas aos homens? Deixem a inveja e unam-se a mim para que possam receber a vida e a imortalidade? Que minha palavra de sabedoria traz à luz. Achar a sabedoria de Deus é uma bênção e não deve me menosprezar? Porque Deus escolheu a mim e não a você para trazer as boas novas de salvação? Talvez esse seja seu problema comigo? Veja como diz em Provérbios 3:13. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e que obtém a inteligência. A sabedoria e o conhecimento valem mais que as pedras preciosas, nem os tesouros mais valiosos podem se comparar. Eu sou o rebento que nasceu das raízes de onde saiu Davi, e não estou falando de carne. Estou falando espiritualmente, porque Davi foi um homem conforme o coração de Deus, ou seja, que creu em Melquisedeque Lisbeth. Davi tinha 2 senhores, que eram um, e por isso disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te no lugar de honra à minha direita, até que humilhe teus inimigos, e os ponha debaixo de teus pés. E os inimigos de Deus estão na mente? Se você me nega depois de ter escutado minha palavra, se converte em um inimigo de Deus? Porque depois de ter recebido uma salvação tão grande e desprezá-la,
Para Deus, isso é o pior que você pode fazer? Demonstra que é um mal agradecido e prefere seguir como um homem mortal que vive nas trevas, sem conhecimento de Deus, ao invés de querer viver na luz, conhecendo toda a sabedoria de Deus. Diz em Isaías 11, do 1 ao 2: Do tronco de Jessé brotará um rebento, um descendente nascerá de suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ela, espírito de sabedoria e entendimento, espírito de conselho e de poder, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Minha mensagem é tudo isso: sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor, Melquisedeque Lisbeth. Ninguém mais nesses últimos dias falou palavras que vêm diretamente do céu. Meus santos anjos são a prova de que minha palavra os fez filhos do Deus vivente e agora são nossos amigos e têm proteção de Deus Pai e Deus Mãe. Veja como diz em Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aqui um homem, comilão e bebedor de vinho, amiga de publicanos e de pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Em primeiro lugar, dizer que ela come e bebe é evidente porque todo ser humano come e bebe. A frase que come e bebe é figurativa. Não tem nada a ver com comida e bebida para o estômago. É que come e bebe comida e bebida do céu. E que é amiga de publicano e de pecadores, quer dizer que sua comida e bebida não é limitada só para seu povo, mas a compartilha com qualquer um que seja justo e de humilde coração. A sabedoria de Deus se prova por seus resultados. A prova está no pudim, em vocês que são minhas obras, os que foram feitos filhos de Deus, por vontade de Deus, que é através de minha palavra. São a prova de que eu estou no certo. Sou o mensageiro do Deus dos exércitos e meus lábios guardam a sabedoria. De minha boca o povo busca a lei de Deus e não deve se apartar de mim. Deus dos exércitos significa que é o Deus dos que exercem na mente com sua sabedoria e vencem, como Cristo Lisbeth. Esses que são mais que vencedores em mim. Os exércitos estão em tua mente, tanto as potestades de maldade quanto as sobreabundantes riquezas de sua graça. Todo o poder está em sua mente e depende de você se quer viver nas trevas ou na luz. Se escolhe as trevas, morrerá, como todos os homens mortais, e sofrerá muito, até que morra fisicamente. Mas se escolhe a luz, viverá em repouso e paz, sabendo que o Espírito de Deus, Melquisedeque Lisbeth, estará contigo sempre pela eternidade. Veja como diz em Lucas 21, do 14 ao 15. Propondes em vossos corações não pensar antes como haveis de responder em vossa defesa. Porque eu vos darei palavra e sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer todos os que se oponham. Por mais que tentem ir contra nós, não poderão resistir nem contradizer, e é porque contra a verdade ninguém pode vencer. Todo o que é filho de Deus, através de mim, vence o mal deste mundo, que é em sua mente, e todo o que confia em Jesus Cristo obtém a vitória. Porque a vitória que vence ao mundo é vossa fé em Cristo Lisbeth. Amém, aleluia! Essa é uma realidade e para poder confirmar isso, tem que fazer a prova. Assim é a única maneira que vai crer em mim. Tem que me provar para ver se eu sou Cristo na terra. Eu te desafio a me provar, pedindo ao Pai em meu nome, para que possa comprovar que diante de ti está o grande eu sou. Amém? Há outro livro que não se incluiu no conjunto de escritos na Bíblia, e é o Apócrifo, Eclesiástico. Veja o que diz sobre a sabedoria no capítulo 6, versículos 27 ao 29. Busquem a sabedoria, não descansem até encontrá-la. E quando por fim a encontrem, não a deixem escapar. Ainda que no princípio lhes seja difícil, no final ela os protegerá e lhes dará paz e alegria. Ninguém poderá me destruir. Eu sempre irei bem pela eternidade, e é porque sou a sabedoria de Deus. Deus nos disse que seu povo perece por falta de conhecimento. Pois então eu quero saber todo o conhecimento de Deus para não morrer jamais. Eu sou essa sabedoria que o ser humano necessita para poder viver eternamente. Siga me escutando, aprendendo sabedoria, para que veja que eu serei sua proteção. Eu te levo a viver uma vida de paz e repouso.
não tem que temer o mal? Porque se sua mente está limpa e cheia do conhecimento de Deus, vivendo em uma vida de ordem, então só o bem te rodeará, e nunca o mal. Eu, o grande eu sou, juro que assim será. Já para muitos, essa é uma realidade? Todos os que vivem na ordem perfeita de Deus, Melquisedeque Lisbete, vivem vidas felizes e em paz, porque sabem que sua proteção é Deus mesmo. Veja que lindo o que diz em Deuteronômio 4, do 4 ao 8. Mas vós, que seguistes a Melquisedeque Lisbete, vosso Deus, todos estáis vivos hoje. Olhai, eu vos ensinei estatutos e decretos, como Melquisedeque Lisbete meu Deus me mandou, para que façais assim no meio da terra, na qual entrais para tomar posse dela. Guardai-vos, pois, e praticai-vos, porque esta é vossa sabedoria e vossa inteligência ante os olhos dos povos, os quais ouvirão todos estes estatutos e dirão: certamente povo sábio e entendido, nação grande é essa. Porque que nação grande há que tenha deuses tão próximos a eles, como está Melquisedeque Lisbete, nosso Deus, em tudo quanto pedimos? Aí diz deuses. Por isso, quando lemos Deus, é no plural e não singular. Não esqueça isso, ok? E que nação grande há que tenha estatutos e juízos justos, como toda esta lei que eu ponho hoje diante de vós? Quando eu escuto de homens maus e perversos que querem me destruir, vejo como se cumpre a palavra. Eles são iguais aos judeus e fariseus de 2000 anos atrás? Minha luz e minha limpeza os molesta, e não querem se submeter a Deus para viver vidas ordenadas. Vejamos a carta aos Colossenses 2:8. Tenham cuidado, não prestem atenção nos que querem enganá-los, com ideias e pensamentos que parecem conter sabedoria, mas que só são ensinamentos humanos. Essa gente obedece a espíritos poderosos deste mundo e não a Cristo. Eles pensam que vão bem, mas não sabem que Deus tem uma ordem e não está dividido entre milhares de homens. Ele só fala através de sua esposa, e o que não se submete a mim jamais desfrutará dos benefícios de ser um filho de Deus, porque só através do ventre da mãe espiritual é que nascem os filhos de Deus, e o que me despreza, desprezou o caminho de Deus. Veja como diz em Tiago 3, do 13 ao 18. Se vocês são sábios e entendem os caminhos de Deus, demonstrem, vivendo uma vida honesta e fazendo boas ações com a humildade que provém da sabedoria. Mas se têm invejas amargas e ambições egoístas no coração, não encubram a verdade com jactâncias e mentiras, pois a inveja e o egoísmo não fazem parte da sabedoria que provém de Deus. Essas coisas são terrenais, puramente humanas e demoníacas. Pois onde há invejas e ambições egoístas, também haverá desordem e todo tipo de maldade. Entretanto, a sabedoria que provém do céu é, antes de tudo, pura e também ama a paz. Sempre é amável e disposta a ceder aos outros. Está cheia de compaixão e do fruto de boas ações. Não mostra favoritismo e sempre é sincera. E os que procuram a paz semearão sementes de paz e recolherão uma colheita de justiça. Vamos terminar lendo estes versículos que escreveu Salomão sobre os benefícios da sabedoria de Deus, em Provérbios 2, do 1 ao 22. Filho meu, preste atenção no que digo e entesoure meus mandatos. Afina teus ouvidos à sabedoria e concentre-se no entendimento. Clama por inteligência e pede entendimento. Busque-os como se fosse prata, como se fossem tesouros escondidos. Então compreenderá o que significa temer ao Senhor e obterás conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca provém o saber e o entendimento. Ao que é honrado, eles concedem o tesouro do sentido comum. Eles são um escudo para os que caminham com integridade. Eles cuidam dos caminhos dos justos e protegem aos que são fiéis. Então compreenderás o que é correto, justo e imparcial, e encontrarás o bom caminho que deves seguir. Pois a sabedoria entrará em teu coração, e o conhecimento te encherá de alegria.
As decisões sábias te protegerão. O entendimento te manterá a salvo. A sabedoria te salvará dos maus, dos que falam com palavras perversas. Estes homens se distanciam do caminho correto para andar por caminhos de trevas. Se alegram em fazer o mal e desfrutam dos caminhos do mal. Suas ações são tortuosas e seus caminhos são errados. A sabedoria te livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da mulher promíscua. Ela abandonou seu marido e não se importa com o pacto que fez diante de Deus. Entrar em sua casa leva à morte. É o caminho para a tumba. O homem que a visita está condenado, nunca chegará às veredas da vida. Tu, no entanto, segue os passos dos homens bons e permanece nos caminhos dos justos, pois só os justos viverão na terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os traidores serão arrancados pela raiz. A sabedoria é o que o povo de Deus necessita para não perecer mais. Existe um conhecimento, uma sabedoria, e se a obtém, não morrerá jamais. Agora, quando receber essa sabedoria, se não a aplica em sua vida e não vive como um espiritual, pode morrer. Claro, porque não são os ouvintes da lei, os justos ante Deus, mas os praticantes de sua lei, sua sabedoria, os que são justificados. Não se contentem só em escutar a palavra, pois assim enganam a vocês mesmos. Coloque-a em prática. O que escuta a palavra, mas não a põe em prática, é como o que olha o rosto em um espelho e depois de olhar, vai e se esquece em seguida de como é. Mas quem mira atentamente a lei perfeita, que dá liberdade, e persevera nela, não esquecendo o que ouviu, mas fazendo, receberá bênção ao praticá-la. Tem que entender a sabedoria de Deus para que possa conhecer o mistério de Cristo e para que veio à Terra. E não estou me referindo ao Cristo de 2000 anos atrás, mas ao Cristo que está presente hoje. Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés pôs suas mãos sobre ele. E como disse há alguns temas atrás, a imposição de mãos é a obrigação que lhes outorga para que cumpram. Portanto, o povo de Israel obedeceu Josué, fazendo tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Se Josué não tivesse a sabedoria de Deus, jamais poderia ter levado o povo de Deus à terra prometida. A sabedoria de Deus é o mais vital para o ser humano e sempre deve buscá-la. A Bíblia está cheia da sabedoria de Deus, mas até que não se apresentasse Cristo Lisbeth nesses últimos tempos, a Bíblia, para alguns, é um simples livro de contos e um quebra-cabeça sem fotos. Isso sim que é difícil, tentar montar um quebra-cabeça sem uma imagem a seguir. Assim está todo mundo que tenta entender a Bíblia, usando sabedoria humana, quando jamais a alcançarão assim. Só eu tenho a sabedoria que vem do céu, e não porque eu estudo, mas porque a Deus Pai agradou me dar. E quem pode altercar com Deus? Não te recomendo que faça isso. Seja humilde e receba a sabedoria, que te ajuda a viver uma vida saudável, próspera, em paz e com proteção por parte de Deus. Assim se pode viver eternamente, e isso é o que a minha palavra pode fazer por você, se é humilde e justo. A sabedoria é o mais lindo que você pode ter na vida. Sempre busque-a, que ela sempre está disposta a dar. Quando Deus te deu seu Espírito, te deu sabedoria, entendimento, conhecimentos e capacidade criativa para toda boa obra. Não menospreze a sabedoria do céu, que eu falo, porque um dia, em breve, não poderá achá-la e vai sofrer por não tê-la retido quando estava disponível para você. Isaías diz: agora é o momento oportuno. Busquem a Deus. Chame-nos agora que estamos perto. Eu e os que estão perto de mim podemos assegurar que o que eu falo não é inventado. Se está maravilhado com minha sabedoria, a razão é simples. É porque Deus Pai me deu toda a sua sabedoria e poder ao sentar-me à sua destra, e por isso eu falo assim. É a sabedoria oculta de Deus que hoje é revelada por Cristo Lisbeth. Se o que eu ensino fosse sabedoria humana, a outro mais inteligente que eu teria ocorrido. Mas como não é sabedoria humana, mas de Deus, o que eu falo não subiu ao coração de homem.
Isso confirma que eu sou a primeira imortal entre os mortais, e é porque Deus Pai Melquisedeque me deu vida eterna. E eu, por amor a vocês, quero compartilhar essa vida que Ele me deu, para que também possa vencer como eu venci, e possa ser outra testemunha fiel de que Deus é verdadeiro e está vivo para sempre. Amém? Aleluia! Os amamos para sempre.